Sejam bem-vindos à terceira aula da semana da imunização contra o medo de dirigir. E hoje nós temos dois convidados renomados, profundos conhecedores da área em que atuam. E temos aqui... Tá reconhecendo aqui? Esse aqui, ó, é o exterminador do Detran. E aí, exterminador? Como é que vai ser? Vai passar bastante gente na tua prova? Baliza perfeita. Vai cobrar o quê? Baliza perfeita? Certa. E não deixa o carro morrer, senão... Olha só, pessoal. A imagem, a representação que os alunos têm do examinador de trânsito é de que é um exterminador. A pessoa diz que está preparada, pensa que está preparada, e acontece o quê? Daqui a pouco vai lá e vê o examinador na frente, pronto, reprovou. O examinador às vezes só diz assim, olha, você não deu certo ali, tá? Da próxima vez você dá seta. E o que acontece? A pessoa acha, meu Deus, já reprovei, se acabou o mundo, né? Tá dando, não vou conseguir fazer a prova. Então eu trouxe essa noite para conversar com a gente a professora Karine Winter, que é mestre em Ciências da Educação, professora em cursos de pós-graduação na área de trânsito, trouxe também a Karine é instrutora e formadora de instrutores. E o Marcelo Nobre, que tem um currículo, gente, se eu começar a falar o currículo do Marcelo, a gente fica um mês, aqui acaba a semana da imunização, e a gente fica falando. É policial militar, é examinador de trânsito, especialista em trânsito, professor de legislação de trânsito da Polícia Militar. Então, estamos em casa, puxa a cadeira e vamos que vamos. O pessoal está dizendo que tá dando eco. Vamos. Vamos ver se cancelou. Vamos ver se cancelou o eco aí. Parece que resolveu o problema do eco. Então com vocês, pessoal, os nossos convidados. Karine Winter, Marcelo Nobre. Tá dando eco ainda. Oh, meu Deus do céu. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Eliane Fernandes diz que não tem eco, o outro diz que tem eco. Aqui, Karine Winter acabou de chegar. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite para conversarmos um pouquinho sobre a formação do instrutor, o processo de habilitação e trocar ideias aí com todo o público que está nos assistindo. Então a gente vai começar com a Karine Winter falando sobre a prática pedagógica do instrutor de trânsito e como ele pode ajudar ou atrapalhar o emocional do aluno. Bom, como você falou em todos os momentos, né, Márcia, em relação a essa questão do processo de habilitação, né, do vencer o medo de dirigir, não tem como falar na questão
deixar de falar na questão emocional. Então, o acolhimento emocional ele é extremamente importante para que o instrutor possa entender o aluno, possa recebê-lo, possa acolhê-lo, e aí sim buscar resolver as dificuldades, né, melhorar e polir o que o aluno já sabe. Esta questão, e eu costumo sempre dizer aos alunos no curso de instrutor, que não é você criar intimidade com o seu aluno. Você não precisa criar intimidade. Você precisa acolhê-lo emocionalmente. Mais do que conversar sobre a novela, sobre o Big Brother, sobre aquilo que está passando no momento, é extremamente importante que o instrutor entenda as dificuldades e as facilidades que o aluno tem na construção do processo do aprender a dirigir. A aprendizagem, ela passa por etapas, né? E você não consegue avançar para a próxima etapa se você não fez bem a etapa anterior. Então, é muito interessante, porque às vezes o instrutor, quando chega num curso, ele nos diz o seguinte: eu adoro ensinar a dirigir, então por isso que eu acho que eu sirvo para a profissão. Gente, nós já passamos daquela etapa em que o instrutor, ele só instrui, só ensina a dirigir. Hoje o instrutor precisa se entender principalmente e ser visto como um educador. E para eu entender e me ver como um educador, o que eu preciso? Eu preciso ter um mínimo de conhecimento de como que se dá esse processo de ensino-aprendizagem do aluno, né? É importante, eu preciso buscar conhecimento que, às vezes, no próprio curso de instrutor, e aí eu não vou falar do curso A, B ou C, mas vou falar no âmbito geral, que muitas vezes não há tempo hábil suficiente para que se aprofundem nos conhecimentos de processo ensino-aprendizagem, embora a gente tenha didática, tenha o estágio supervisionado, né, na formação do instrutor, mas eu quero até deixar aí a minha reivindicação, né, para que houvesse esse aumento da carga horária, porque eu acho a carga horária para a formação do curso de instrutor muito pequena. E aí, o que cabe ao instrutor? Se entender, se enxergar como educador e buscar esse conhecimento, né? Hoje a gente tem a internet, a gente tem grupos de estudo, grupos de especialistas, existem livros, existem muitas formas da gente buscar entender como aprende, como que alguns aprendem com um método e outros não conseguem aprender praticamente nada com aquele mesmo método. Cada aluno é único, gente. Cada ser é único, não existem dois exemplares, por mais que sejam gêmeos, serão diferentes. Então, é muito importante entender isso, que quando o teu aluno chega, ou mesmo aquele que já está habilitado e que você vá trabalhar com ele a questão, né, da superação do medo de dirigir, é importante você entendê-lo como um ser único, né? E aí eu volto a dizer, mais do que fofoca de novela e de televisão, você precisa acolhê-lo emocionalmente. É muito importante entender. Mas eu não sou psicólogo, eu não fiz curso de psicólogo, como é que eu vou acolher meu aluno emocionalmente? Gente, existe uma palavra chamada feeling. Eu imagino que vocês saibam qual o significado dela, né? Que é você ter aquele tato, aquela percepção. O tato, a percepção. Exatamente, a percepção daquilo que é necessário para que o meu aluno se sinta bem. Nós vamos conversar, obviamente, depois com o Marcelo, e nós vamos entender também, eu acredito que pelo comentário das pessoas, que existe muita gente que enxerga o examinador justamente como um exterminador e não como um examinador. Exatamente. E muitos também enxergam o instrutor como alguém que possa entendê-lo, acolhê-lo emocionalmente e ajudar a superar as dificuldades. Então, assim, é muito importante buscar conhecimento. E é uma coisa que nós ouvimos com frequência, e aqui não é uma crítica, é apenas assim, uma chamada de atenção, porque do mesmo jeito que de vez em quando a gente precisa passar lá por um cursinho para relembrar a legislação, né, professor? Que acontece conosco, que a gente precisa estar sempre se atualizando, da mesma forma o instrutor também precisa fazer isso, gente. E ele não vai encontrar essa atualização, esse feeling, esse tato, na legislação do CTB somente.
Lá ele vai encontrar o que ele precisa ter como ferramenta. Mas, gente, buscar o acolhimento emocional do aluno, entender as dificuldades de aprendizagem, isso são coisas que nós precisamos buscar dentro da área da pedagogia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, se a gente ouve com frequência, o instrutor ganha pouco. Nós somos, antes de sermos instrutores, nós somos educadores. E antes de mais nada, um educador precisa entender que ele tem que fazer a diferença na vida daquele aluno, daquele ser que chegou ali para ele. Seja com medo de dirigir, com fobia, seja um aluno que vai mil maravilhas, tá? Mas ele precisa acolher esse aluno, entender sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, fica assim o meu apelo a você que é instrutor. Por favor, não deixe de se atualizar. E não é só abrir lá o site do Ministério da Estrutura, lá no Denatran, e ver quais são as resoluções, portarias, enfim, o que mudou na lei. Mais do que isso, você precisa se enxergar como educador, busque cursos. Vai fazer, tem curso, gente, de R$ 5,99. Eu estive olhando semana passada, me inscrevi em alguns ali, alguns cursinhos, para que você consiga, depois a gente até pode disponibilizar, Márcia. Claro. Para os instrutores, os links, cursinhos sobre o processo de ensino-aprendizagem, tem muita coisa legal. Hoje, com a internet, é um fenômeno, então não tem desculpa. Gente, antes de mais nada, nós somos educadores. Nós estamos construindo, ajudando a construir e a formar seres humanos, independente se ele tem 20, 50 ou 70 anos e está no processo de aprender a dirigir. E seres humanos que vão dirigir uma caixa de lata com pedal de acelerador. Exatamente. E que nós precisamos entender que nós não estamos ali para... Olha o nome, instrutor, instruir. Gente, já caiu isso. Não é mais. Nós somos educadores de trânsito. Nós precisamos ajudar a formar o cidadão para saber se movimentar no trânsito com a maior segurança possível. Não é só aprender a dirigir o carro, não. Então, fica aí meu apelo a você, instrutor. Eu sei que existem muitos instrutores que trabalham com uma excelência, e aí eu quero citar um em especial. Não foi meu aluno no curso de formação, mas eu acompanho ele, assim, tenho uma admiração enorme, que é um instrutor teórico de um CFC aqui de Balneário Camboriú, que é onde eu moro, que é o Zig, é um cara fantástico. Ele se veste até de vaca para ir para dentro da sala de aula, trabalhar a parte teórica com os seus alunos. Então, para mim, este é um instrutor de excelência, que faz a diferença na vida do aluno. Eu não preciso ser um palhaço e fazer malabarismos lá na frente da sala de aula, mas se eu conseguir sensibilizar o meu aluno, tocar no emocional dele, eu já tenho meio caminho andado. É isso mesmo. Antes de eu passar a bola para o professor Marcelo Nobre, vou ler alguns comentários aqui, Karine. Como o da Daniela, que diz que acha importante o instrutor ter empatia com o aluno, pois um dia esse instrutor também foi aprendiz. A Nick, ela diz que já na primeira aula seria ótimo se todos escutassem com atenção os medos e dificuldades do aluno, para assim dar um tipo de aula específico. Aqui tem alguém, ó. A Adriana diz que é pouco tempo de aula. 24 aulas de 50 minutos não dá um dia inteiro. Como aprender? Se a gente somar, não dá nem 24 horas. Eu não aprendi a fritar um ovo em 24 horas. Dirigir é uma coisa séria demais. E nem é aula completa de 60 minutos. E não chega nem a ser de 50. Porque é o tempo de levar o carro, de trazer o carro. E tem a Marina Silva, que ela diz aqui, ó, que um instrutor que ela teve dava a mínima. E a bichinha ficou até com trauma. E apesar do eco aí, pessoal, peço desculpas para vocês, estou tentando resolver aqui. Bom, Márcia, talvez fechar os nossos microfones. Fechar os microfones de vocês. Vamos ver se melhora.
Agora eu silenciei o cara que vai falar. Não, volta, Marcelo, volta! Mas Marcelo? Sumiu o eco. Sumiu? Maravilha! O cara, além de saber um monte de especialização em trânsito, ele resolve problema de eco também. Eco na aprendizagem. E aí, Marcelo, disse que a gente está conversando aqui. Qual o teu posicionamento? O que tu, como instrutor que como examinador e como educador de trânsito, especialista em trânsito, qual é a tua visão do que a gente está falando aí? Primeiramente, a gente entender a carência do nosso país em relação a trânsito. Infelizmente, a gente vê que não gera muito, entusiasmo a questão do trânsito, infelizmente. Né? Seja no investimento de prevenção de acidentes ou educação, a gente vê que não tem um trabalho efetivo no nosso país voltado para a melhoria do trânsito. Né? A gente está enfrentando uma pandemia, com certeza muitas vidas foram perdidas e poderiam ter sido poupadas, né? Mas o trânsito há anos mata 40, 50 mil pessoas e ninguém dá bola, né? E a questão da formação passa por isso também. Então, eu concordo com a professora Karine, essa questão dele ser um educador, né? Ele ser um educador de trânsito, mas eu vejo assim, que existe uma grande desmotivação, né, nessa área, até por causa dessa questão da não valorização. Então, existe um giro muito alto de instrutores. Ele gira muito. É difícil você ver assim, um instrutor que ficou 30 anos como instrutor de trânsito. Né? Então, até por questões de salários, acontece esse giro. Ele arruma uma coisa melhor, ele parte para outra. E na questão do examinador, como aqui em Santa Catarina, o Detran ainda pertence à Polícia Civil, nada contra os amigos da Polícia Civil, né? Mas a maioria dos estados, o Detran é um órgão independente, né? Aqui o que acontece? Os examinadores, a maioria são policiais civis que saem da sua função de policial para ser examinador. E alguns até que relataram para mim, né? Eu fui colocado por castigo, né? Briguei com o chefe, deu algum problema na delegacia e foi colocado como examinador. Então, assim, não tem uma profissionalização. Tem, né, aquele profissional formado e dedicado para aquilo, né? Claro, existe aquele que está lá porque gosta, porque quer ser examinador, né? Nada é extremo, né? Deixar bem claro, né? Mas existe aquele que está lá de castigo. Para o pessoal entender, quem está acompanhando a gente, porque a gente tem pessoas aqui de outros estados e até do exterior, né? De muitos países aí, Portugal, Alemanha, Itália, dominam aqui na nossa audiência. Aqui em Santa Catarina, pessoal, tem as escolas específicas para formar, os cursos específicos de formação de instrutor e de examinador, mas em Santa Catarina, quem se forma é examinador, não pode exercer a função, porque essa é uma função específica da Polícia Civil. Aí é um policial civil, o cara que passou num concurso super exigido, é um cara que fez muitos treinamentos para operações táticas, para saber atirar, para isso, para aquilo, para inteligência, um monte de coisa. Só que o cara está lá na função de examinador do Detran, diferente de São Paulo, que as pessoas passam por um processo de seleção e lá você não precisa ser policial para ser examinador. Você faz o curso de examinador. Eu também penso que seja um desperdício,
estou falando por mim, e a minha opinião não tem nada a ver com a opinião dos colegas, da Karine Winter e do Marcelo Nobre, mas eu penso que está na hora do Detran de Santa Catarina quebrar isso, parar com essa hegemonia. Examinador de trânsito, a gente já tem tão pouco policial civil, ainda tira os caras da função de delegacia, de investigação, de outros tipos de operação, para examinador, e todo mundo aquilo que em Santa Catarina faz curso é para quê? Para ter um diploma na parede? Ou para quê? Para ser examinador em outro estado, podendo contribuir dentro do nosso próprio estado, né? Então, eu sou muito contundente nessa questão, deixa o policial civil fazer a parte dele, por mais que ele goste de examinar, ele pode, de repente, examinar dentro das próprias corporações, mas tem muita gente que faz curso, que paga, que investe uma baba, que quer ser examinador, talvez fosse até um examinador melhor, mas aqui em Santa Catarina parece que é uma hegemonia, Secretaria de Segurança Pública agarrada que nem um carrapato no Detran, e as pessoas que fazem o curso de examinador não podem atuar. Então, Detran, o turma aí da cobertura, do gabinete, acorda, né, filho? Tá na hora de você acordar, porque senão, como é que vai ficar? A gente está deixando aí um monte de pessoas qualificadas para a função, mas, enfim, né? Marcelo, pode continuar a sua exposição, por favor. Só lembrando, né, que no papel o Detran já está se tornando uma autarquia, né? Então ele está se separando, né? Pelo menos no papel, né? No papel ele já está até separado, né, da Polícia Civil no papel, né? Mas não na prática. Vamos ouvir a Karine. Vamos ouvir a Karine aí a respeito. Vamos lá, Karine, qual é a tua posição a respeito? Totalmente de acordo com o que você falou, Márcia. É uma pena, Marcelo, que ainda esteja no papel somente. Eu acho que Santa Catarina é um dos únicos estados que ainda trabalha com a Polícia Civil, trabalhando toda a questão burocrática de trânsito e tudo mais. Nós precisamos profissionalizar urgentemente, né, todos esses setores que lidam com a parte de trânsito. E aí, não depender da Polícia Civil, nada contra também, mas nós sabemos que, como o colega falou, muitas vezes é alguém que está lá de castigo. Como é que eu, sendo castigado, vou conseguir desempenhar o meu papel de forma com excelência? Vai ser difícil. Primeiro que eu vou estar revoltado, né? Segundo, e aí eu quero voltar a minha fala ali no que o Marcelo colocou, em relação à desmotivação dos instrutores. Entendo, sei que o salário é baixo, gente, sei que muitas vezes não há uma valorização, concordo plenamente, mas nada pode ser desculpa para nós agirmos com os nossos alunos, como a gente viu os comentários na tela agora há pouco. Um elogio e tantos outros, né, falando que poderiam ter tido um instrutor melhor. Isso me preocupa muito, muito, muito. E isso me deixa um pouco, às vezes, desesperançosa, porém não menos combatente. Porque o instrutor precisa entender que se nós temos as dificuldades lá com o nosso Detran, que ainda está atrelado à Polícia Civil, não é por isso que nós que estamos ali na base, nós somos a base, nós vamos deixar de fazer o nosso papel com excelência. Então, assim, antes de tudo, eu preciso amar o que eu faço, gente, senão não vai dar certo, não vai funcionar. E aí a gente pega esse próprio exemplo do examinador, que já vem revoltado, sendo castigado, e vem desempenhar sua função, na maioria das vezes, a gente não vai generalizar, mas na maioria das vezes, revoltado, também desestimulado, cansado, e acaba muitas vezes falando que não deve, desmotivando o aluno, enfim. E como a gente vê aqui, né, que alguém a Jussara está colocando aqui que ficou com baixa estima, né? Ficou com baixa autoestima.
e não conseguiu passar. Gente, se eu contar para vocês a minha história rapidamente, minha habilitação de moto, eu estava tão insegura que eu atropelei o examinador no dia do teste. Ele estava de costas para mim, conversando com outra pessoa. Eu simplesmente subi na moto, liguei, acelerei e fui com tudo. Peguei a moto nas pernas dele e ainda tive a audácia de dizer: deixa eu tentar de novo hoje. Assim, gente, se eu conseguir superar, e hoje piloto moto e tudo mais, todo mundo consegue. Agora, o papel do instrutor nessa hora é fundamental. E o examinador, naquele momento, ainda foi muito gente boa, foi mesmo, de verdade. Ele assim, não, hoje não dá mais, você vai tentar numa outra oportunidade. Poderia ter falado um monte de coisa, como a gente sabe que os alunos acabam ouvindo, que aí desestimula, enfim, que desestabiliza emocionalmente, mas ainda assim, ele desempenhou o papel dele naquele momento, até foi muito bem. Então, pessoal, amar aquilo que nós fazemos, senão não adianta. E do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, olha só, as maiores reclamações aqui no canal, muita gente mandou pergunta, foi um monte de pergunta, eu pedi para participarem, perguntar aqui que a gente pode colocar na tela, aquela questão, não, eu penso que não se ensina, por exemplo, um garotão de 18 anos, da mesma forma que você ensina uma senhora de meia idade, ou já uma senhorinha com 60, 70, tem uma diferença de perfil, não é uma forma, como diz a Maria, eu vou fazer um bolo, eu tenho uma forma, eu vou enfiar todo mundo lá dentro, né? Vocês acham que do modo, porque olha, na minha perspectiva, parece que os cursos de formação, olha só, a gente, em pleno século XXI, com veículos que já nem tremem mais, com motor super macio, você, quando para no semáforo, nem sabe se o carro desligou ou não. Ai, meu Deus, desligou ou não, só está silencioso. Ainda vem com aquele papo de procurar tremidinha. Tremidinha é do tempo de carro carburado. Ah, você coloca o calcanhar da embreagem no chão primeiro, que pedal de embreagem não foi feito para tu apoiar o calcanhar no chão para ficar pisando, não é kart que está dirigindo. Kart tem 2 pedais, né? Tu está dirigindo outra coisa. Isso cria tira a ergonomia do pé, já não fica confortável, tu cria 2 pontos de apoio, está aqui, 2 pontos de apoio no calcanhar e ali dificulta achar a sensibilidade do pé na embreagem. Então, poxa, em pleno século XXI, pisa na embreagem e acha tremidinha, não dá, né, gente? Tá difícil. E ensinar todo mundo como se fosse uma forma. Vocês acham que hoje o instrutor, os cursos de formação de instrutores, eles estão preparando os instrutores, por exemplo, para lidar com o aluno que tem síndrome do pânico? Teve um caso numa prova que a aluna teve um surto de ansiedade e chamaram o SAMU, porque achavam que ela estava tendo um AVC. Então, a gente tem doença do século, né? A depressão, a pessoa fica meio desestabilizada emocionalmente. O instrutor está preparado para lidar com essas coisas ou ele acha que é frescura de aluno? Eu vou começar pelo Marcelo, depois eu passo a bola para a Karine. Vamos lá, Marcelo, qual a tua opinião a respeito? Assim, Márcia, a gente tem bons instrutores, né? A gente tem bons instrutores, tem pessoas capacitadas, né? Eu vejo que o grande problema é esse que eu falei, né? A gente perde muito instrutor bom para outros mercados, né? Então não há uma continuidade. Seria bom, né, que eles fossem valorizados para que a gente não perdesse esses bons instrutores, né? Porque não vou dizer que não fiquem, né? Tem aquele que ama a profissão e fica, mesmo com baixo salário, né? Mas, infelizmente, a gente vê que vários instrutores de qualidade acabam partindo para outras profissões, né? Mas eu vejo assim que quanto mais ser qualificado, melhor. Eu, nos cursos de formação de instrutor, eu falo, não parem,
se especializem, busquem, né? Eu até brinco, né? Toda profissão é como você mergulhar. Você pode mergulhar raso ou você pode mergulhar profundo, né? E você vai atingir mais resultados quando você mergulha profundamente na sua profissão, né? Mas eu vejo que o grande problema hoje é o rodízio de profissionais. Tem muita gente que não para na profissão, tem aquelas velhas questões, né? Eu penso que os instrutores são muito desunidos aqui em Santa Catarina, não tem um sindicato de instrutores, não tem um código de ética de instrutor, tem o código de ética do advogado, tem o código de ética desse, daquele, de todo mundo, e o instrutor, ele talvez não reconheça o seu papel de educador, talvez ele não se posicione, talvez algumas forças políticas no meio disso tudo. É possível. Antes de passar para a Karine, Marcelo, eu vou te passar uma pergunta da Nick. Todo examinador precisa mesmo ficar totalmente sério? Não digo todos, mas com aquela feição de que medo. Legal. É assim, nós temos que entender que o examinador, como instrutor, qualquer profissional, ele é ser humano, né? Então, ele tem seus problemas pessoais, ele tem seus problemas de trabalho, ele tem uma série de fatores que também influenciam seu dia a dia, né? Uns lidam melhor, outros lidam pior, né? Então, de repente, tem aquele lá que está de castigo na função, o seu dia não está bom, né? A sua semana não está boa, ele não sabe lidar com essas pressões internas e externas, né? E acaba descontando ali, né? Né? Aquela expressão, né? Bom dia só se for para você, né? Né? Mas assim, a gente tem que entender, não é só o examinador. Quem nunca foi num médico mal educado, num balconista mal educado, são várias, né, profissões, né? É o perfil da pessoa, mas não quer dizer que ele representa aquela profissão, né? É o perfil dela, é o que ela está sentindo, ela está, né, como eu falei ali no início, tem pessoas que não sabem lidar com as suas pressões internas e externas e saber que no seu momento da profissão ele tem que deixar isso de lado, infelizmente, né? E acaba expressando, né? Tem uma outra pergunta para ti aqui, Marcelo, antes de eu passar a bola para a professora Karine. Gostaria de perguntar ao examinador. Na primeira vez que eu fiz a prova prática, a pessoa anterior a mim, a menina que estava fazendo a prova antes, perdeu o controle do carro e subiu na calçada. Aí ela disse que ficou mais nervosa do que já estava, deu um branco total radiante na hora, que colocou o lado do carro do cone para colocar na baliza. Aí ela pergunta, nesses casos a pessoa pode pedir um tempo para se acalmar? Ou o examinador já diz, não, vem que teu tempo já está contando? O tempo de exame, ele tem um tempo ali, né? E a baliza de automóvel, né? De 2 a 5 minutos ali. Então, o que as pessoas têm que entender? O examinador, como qualquer outro avaliador, né, qualquer profissão ou qualquer instrução, ele está ali avaliando as competências. E ele tem que conseguir ver, enxergar naquele candidato ou candidata as competências mínimas, né? Então, às vezes a pessoa confunde a questão assim, o examinador devia ser mais bonzinho, né? Às vezes não é questão de ser bonzinho, é que ele não está enxergando as competências mínimas. E o trânsito não é brincadeira. Você colocar uma pessoa sem as competências mínimas para dirigir é difícil. É difícil. Hoje foi falado aí, e eu concordo, eu penso que o tempo de aula, tanto no curso teórico como no curso prático de direção veicular, é muito pouco. Muito pouco. Eu fico triste quando eu escuto pessoas falar que tem que acabar com a autoescola. Tem que acabar com a autoescola. Quer dizer,
Esse absurdo, né? Deveria aumentar o tempo para que você tenha uma experiência mínima. Porque assim, ó, tem pessoas que têm facilidade em aprender. Não, isso não quer dizer que a pessoa é mais inteligente, é mais burra, né? Não tem nada a ver. É a facilidade de aprendizado, facilidade que a pessoa tem em aprender, né? E ele chega na autoescola e consegue aprender naquele tempo. E tem outro que precisa de um tempo maior, né? Mas isso não faz dele pior ou melhor. Só que ele precisa de mais tempo, né? Porque senão ele vai chegar na hora do exame e ele não vai ter as competências mínimas. E aí a hora que o avaliador reprovar, ele vai achar que de repente é alguma coisa pessoal ou ele está sendo mal. Não, mas ele está sendo avaliador, né? Não é só o avaliador de trânsito que é temido, né? Todo mundo que avalia é temido. Você vai lá fazer uma entrevista de emprego, tem um monte de gente que fica com frio na barriga, dor de barriga, passa mal, né? Porque ninguém gosta de ser avaliado, ninguém gosta, né? É uma realidade do ser humano, né? Pode ser que tenha uma porcentagem mínima, né, que goste, né? Pois é. Mas a maioria não gosta, né? Tu já ganhou uma fã aí, a Eliane. Gostei do Marcelo, carinha boa. Ó, aqui a Gleide Vasconcelos está dizendo, muito importante o tema. Eu vou passar nesse momento a palavra para a Karine Winter, e já volto no Marcelo, que levantou uma lebre muito legal. Porque o pessoal diz o seguinte, aí, ó, a Maria das Neves, a Nevinha, concorda com o Marcelo. Vamos levantar essa lebre. Quando se fala naquele projeto de lei que está encaminhando para acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Eu tenho amigos instrutores, amigos que são diretores gerais, diretores de ensino, que já estão conversando com o grupo. E assim, ó, caramba, a gente já tem que achar um novo nicho para atuar. A gente vai atuar, então, já que não vai ser obrigatória a autoescola, a gente vai entrar no nicho de vamos fazer aula para habilitado. Mas não seria meio, então, a autoescola nesse sentido, uma fábrica de pregos tortos e depois tem que abrir um serviço, uma nova fábrica para poder desentortar prego? Por que já não faz os pregos direito, faz torto para depois desentortar? Eu penso, Karine, pela minha prática aqui de quase 20 anos trabalhando com pessoas com medo de dirigir, ouvindo as dores deles, compreendendo as dores deles diariamente, quem é que vai ensinar? O que mais o pessoal reclama aqui é o seguinte, ó, fui aprender a dirigir com meu marido, não dá. Ele grita, me xinga de burra, ele puxa o volante, eu quase bati. Tem gente que já bateu, o marido foi lá, essa mulher é burra, puxa o volante pra lá, pronto, abate, arruma um trauma emocional a mais. Com quem que eles vão aprender? Se não é com um instrutor, que é o cara que tem as competências mínimas para ensinar. Hoje, o YouTube é uma universidade. Tu aprende, tu faz curso, tem curso gratuito, tu pode fazer um curso pago com um psicólogo para entender a psicologia da aprendizagem, da direção, aprender um monte de coisa. Muito me preocupa também essa desobrigatoriedade da autoescola. Não quero entrar aqui em questão política, essa não é a ideia, mas penso que tem um cunho muito mais eleitoreiro do que outra coisa. Vai baratear para o aluno, aí ele vai aprender com vício. A gente já teve esse modelo de ensino no Brasil há muito tempo e não deu certo. Muita gente não sabe, mas a gente já teve. E o cara vai ensinar no primeiro dia, já põe o bração na janela, já põe, estica o bração ali no volante, a mão no câmbio, quer fazer o lava-prato, cobra do outro lá, um monte de coisa. Como é que tu vê, Karine, depois eu vou passar para o professor Marcelo Nobre, como tu vê essa questão? Bom, primeiro, eu acredito e tenho muita esperança de que essa desobrigatoriedade não funcione, não dê certo e não vai ser implantada. Da mesma forma, e aí eu vou entrar na fala do Marcelo, da mesma forma como nós temos profissionais que não são tão bons em todas as áreas, nós temos profissionais excelentes também
falando na parte da área de instrutor e de CFC. Nós temos pessoas que entendem o cunho educativo, porque não é mais uma autoescola, é um centro de formação de condutores. Muito, muito, muito me preocupa realmente quem vai habilitar essa nova galera, vamos dizer, que vem por aí, independente da faixa etária, né? Muito me preocupa quem vai habilitar, quem vai ensinar para o trânsito e para a vida, e não ensinar para dirigir, porque não é essa a função, não deve ser essa a função do CFC, né? Eu acredito que isso não vai funcionar, Márcia, que isso não vai vir a acontecer. Até porque a gente também não vai entrar nesse mérito, mas vai ter muita pressão política, vai ter muita pressão na parte comercial. Eu acredito que o sindicato das próprias autoescolas não vai deixar com que isso aconteça. É o que eu espero, né? Até porque concordo contigo que essa questão, vamos formar pregos tortos para depois desentortar? Para que se a gente já pode formar o prego, né, direitinho? Não há essa necessidade. Vai baratear? Até que ponto vai baratear? Né? Porque se eu hoje não preciso pagar, vamos dizer assim, para um instrutor me ensinar na autoescola, né, nessa nova forma de trabalho, mas eu vou ter que pagar alguém para depois me ensinar realmente a dirigir depois de habilitada. Então, o custo-benefício vai ser... não vai funcionar, não vai dar certo. Vai ficar muito mais caro para quem realmente quer ir para o trânsito e se sentir seguro, né? E não aquele aventureiro que vai dirigir de qualquer jeito porque já aprendeu a dirigir desde os 10 anos de idade, que a gente ainda escuta isso, né? Então, eu acredito que isso não vai funcionar. Eu tenho essa esperança de que não funcione, né? Que não dê certo essa nova forma de educar, que eu não vejo como educar, eu vejo apenas como instruir. Eu vou passar para o professor Marcelo Nobre, mas eu vou colocar aqui, Marcelo está arrasando hoje aí, né? Muito bom, precisamos tirar essa má impressão do examinador. Parabéns, Marcelo. Show! Olha aí, ó, já está vendo uma outra visão. E tem alguém aqui, a Perpétua, o Marcelo falou tudo. Uma pessoa de 63 não é como um jovem de 20 anos. Lembrando que a professora Karine Winter também, nessa mesma linha que a gente pensa aqui, né? E aí, Marcelo, qual é a tua opinião a respeito dessa desobrigatoriedade da autoescola? Vai funcionar ou não, na tua opinião? Vai complicar um pouco mais? Assim, Márcia, eu, como falei, eu sou contrário a essa ideia. E sou temeroso, né? O nosso trânsito já é violento, o nosso trânsito já não é um trânsito de qualidade, né? A gente vê as pessoas assim que não respeitam as regras, né? Esses dias eu até brinquei, né? A gente tem uma cultura de respeito vezes punição, né? Vou dar um exemplo, tá lá a placa R19, né, que é de velocidade, e a pessoa só respeita se tiver o radar, né? Então é aquele respeito vezes punição, não, né? E eu poderia respeitar sem ter radar nenhum, né? Sem ter radar nenhum. Eu fiz um curso de especialização em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, especialização em trânsito, e eu fui 6 finais de semana para São Paulo e voltei, né? Eu moro em Joinville. E assim, na época não tinha aquela obrigatoriedade que hoje tem do radar estar ostensivo. Não vou dizer que era correto, né, o agente fazer o radar escondido, né, mas eu, nesses deslocamentos, eu passei por agente de trânsito com o radar escondido e não tive problema nenhum, porque eu estava na velocidade da via. Estava na velocidade da via, né? Então eu vejo com muito temor, porque eu tirei carteira de motorista, né? É até ruim de falar isso, né? Já revela a idade. Eu tirei carteira de motorista em 1994, né? E não era obrigatório fazer autoescola. Não era obrigatório. E eu lembro que eu e meus amigos, a gente tinha mais ou menos a mesma faixa de idade, e um tirou primeiro, o outro tirou depois, e ó, ninguém vai tirar B. Ninguém vai ser amador.
todo mundo vai tirar C, que era permitido tirar direto a C, né? E eu fui lá, fiz a prova teórica, né? E logo em seguida voltei na autoescola e a moça falou para mim, você vai fazer aula de direção? Eu falei, não. Ela falou, então teu teste é tal dia. Aí eu fui lá, no dia marcado, era um ônibus velho, caindo nos pedaços, nós estávamos mais ou menos em 30, o pessoal que estava fazendo carteira C com carteira D, um monte de gente junto. E eu fiz o teste, passei, e logo em seguida peguei minha carteira C. Quer dizer, eu sem experiência nenhuma, mal sabia dirigir, eu poderia pegar um caminhão e sair pelo Brasil. Eu estava habilitado. É absurdo. Né? Na época era o máximo, né? Nossa, pô, tenho carteira C, posso dirigir um caminhão. Mas hoje, como profissional do trânsito, é uma loucura. Uma loucura. Eu vejo que eu não tinha condição nenhuma de dirigir um caminhão aí pelo Brasil, mas já tinha a legalidade para isso. Então eu vejo com muito temor isso aí. A gente vê muito isso hoje. Uma pessoa sai da autoescola com habilitação. Tem muita gente de outros estados, como Minas, Rio Grande do Sul, são estados mais rígidos na cobrança do que vai fazer no exame. Tem que dirigir, tem que passar na rotatória, tem que fazer retorno, tem que passar na rampa. É um verdadeiro rally. Só que o modo de se ensinar ainda é esse, de tremidinha, de contar voltinha e de um monte de coisinha. Outra coisa que eu vejo aí, os assuntos se imbricam muito, né? Tudo se imbrica muito. A Eliane está dizendo que o primo foi fazer aula e o instrutor disse que ele estava perdendo tempo e sofrendo à toa, que era para ele comprar habilitação. Eu não sei se isso vem de um DNA podre, uma coisinha meio podre no DNA, assim, sabe? Não sei se vem do baixo salário ou o cara é safado, sem vergonha mesmo, porque está cometendo um crime, que é vender carteira para os outros, é crime, e na hora que o aluno que comprou a carteira toma seu trouxa, ele negocia com o cara e ouve som de moeda. O aluno se mata, ele não manda um vasinho de begônia lá pro caixão do Cristo lá. Karine, a respeito aí, qual é a tua opinião? Márcia, deixa eu fazer aí um apontamento. Por que nós ainda temos alunos que vão para o trânsito, saem do processo de habilitação, estão devidamente habilitados, mas ainda não estão aptos para conviver no trânsito, porque nós ainda não entendemos que a autoescola, a antiga autoescola, não é mais uma venda, apenas um balcão prestador de serviço. Nós temos que entender que é um centro de ensino, é um centro de formação. Por isso que eu volto a dizer que o processo ainda, o tempo de habilitação é muito pequeno, tanto as aulas teóricas quanto as práticas. E aí, assim, muitas vezes o instrutor vai e fala para o aluno, você precisa de mais aula prática. Não, estão querendo ganhar o meu dinheiro, né? Querem roubar meu dinheiro desse jeito, querem que eu faça aula a mais. Gente, o instrutor, sendo um bom instrutor, sendo um bom educador, ele vai entender quando você precisa de mais aula realmente ou não. Então, assim, muito me preocupa realmente que esta questão ainda do processo de formação não seja entendido como uma formação do ser humano. E aí eu não me recordo, Márcia, quem foi que citou aí no comentário em relação à questão de uma pessoa de 63 anos não aprende da mesma forma que um jovem de 18, né? Nós precisamos, enquanto instrutores, entendermos que a construção do conhecimento, ela se dá através das sinapses dos nossos neurônios. O que são essas sinapses? São as ligações que o neurônio faz com o outro. E a gente sabe que o processo de envelhecimento, vamos falar aí depois dos 50 anos, que já está na minha idade, ele começa a acontecer principalmente na parte cerebral, já a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a perder, né? Então,
é importante que o instrutor entenda essa questão que é neurológica também. Não é porque um aprende mais e outro aprende menos. É porque muitas vezes essas conexões, essas ligações entre os neurônios, elas se dão de formas diferentes, porque nós somos indivíduos diferentes. Então, isso é algo que, muitas vezes, até lá no curso de formação para o instrutor, nós esquecemos muitas vezes de fazer esses apontamentos e não temos tempo suficiente, porque um curso de 180 horas é um curso muito curto. Não dá para você abordar tudo. Infelizmente, onde é que nós temos que buscar muitas vezes esse conhecimento? Amparados hoje em todo conhecimento que a gente consegue ter acesso, obviamente com fontes de qualidade, mas é preciso entender que é um processo de construção do conhecimento. E eu vou usar a fala ali do Marcelo, que muitas vezes a gente só quer, nós não gostamos de ser avaliados, isso é fato, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado também, não importa, né, de que forma é, mas é interessante que a gente entenda que nós passamos por 3 fases no nosso processo de aprendizagem. E aí talvez o Marcelo lembre isso lá das aulas de graduação. Nós temos a fase da anomia, que em geral é a fase da criança, que é a ausência das regras. O que acontece com o bebê quando ele quer alguma coisa? Ele chora, porque a forma que ele tem de se comunicar e de pedir, de reivindicar alguma coisa é através do choro. Então, aí a mãe vai lá, dá o peito, dá mamadeira, enfim, dá o chazinho para a criança ou vai limpar. Beleza. Nós vamos crescendo e aí nós vamos percebendo que existem alguns limites, né? Enquanto seres humanos. Até ali eu posso ir, dali para frente eu não posso. E aí nós vamos, muitas vezes, entendendo que eu só vou respeitar a regra se eu for olhado por alguém. É aquela história da pessoa que tira uma bala da bolsa, vai desembrulhar do papel, coloca na boca, e aí dá uma olhadinha para o lado. Ué, se não tem ninguém vendo, eu vou jogar o papel no chão. Eu só vou guardar e colocar no lixeiro ou guardar no meu bolso para jogar fora depois se tiver alguém me vendo. E aí a gente entra na fase da heteronomia. Eu só vou respeitar a regra se tiver fiscalização, se tiver alguém me avaliando, me olhando. E o que nós pretendemos com o nosso aluno? É educar ele para a terceira fase, que é a autonomia. A autonomia é quando eu entendo que existem regras, que elas precisam ser cumpridas, e eu, inclusive, participo da elaboração dessas regras, que é o que nós precisamos fazer hoje com que as pessoas que estão no trânsito entendam que as regras elas não existem só como um fator limitador, elas servem como um fator organizador, né? Devem funcionar como fator organizador da sociedade. Então, assim, nós temos que parar de educar o nosso aluno para a heteronomia, ou seja, ele só vai respeitar a regra se tiver o policial ali, ou agente de trânsito, ou quem for de direito, para punir. Ele tem que respeitar, independente de qualquer coisa, porque ele tem que entender que aquilo é bom para ele, para a sua segurança. Nós temos que educar para a autonomia. O CFC tem que entender que ele não está mais naquela época lá, eu ganhei de ti, Marcelo, de 1988, quando eu me habilitei pela primeira vez com 18 anos de idade, onde eu fui habilitada num chevetinho dourado, que nem sei se tinha pedais naquela época ali para o instrutor, não precisava fazer aula teórica, você fazia só a aula prática se você precisasse, senão já ia direto para o exame. Então, assim, nós temos que entender que hoje não é mais dessa forma, gente. O mundo mudou. Está aí o exemplo da questão do virtual, da internet, tudo hoje é muito dinâmico, né? Estou vendo aqui o comentário da Vera Silva, né, Márcia? Que ela coloca aqui para nós que se a gente quer que continue da mesma maneira, com adestramento nas autoescolas e a CNH caríssima. O que vocês acham que deve mudar? Pois da maneira que está as autoescolas não dá. E eu concordo plenamente. A grande maioria hoje das autoescolas ainda se veem como um balcão de negócios. É um serviço que você vai prestar? Isso é fato, não tem como dizer que não. Mas nós não podemos entender que nós não estamos formando seres humanos. E para isso eu preciso ter um material de qualidade. Qual é o meu material? É o material humano. É o meu instrutor que precisa ser também valorizado, que precisa passar por um curso constantemente, que precisa ser incentivado, que pode, inclusive, ganhar prêmio por produção, se for o caso.
né? Vamos falar de uma forma mais grosseira, mas ele precisa de alguma forma. E, gente, o incentivo não vem sempre pela parte financeira. Muitas vezes o incentivo é pelo elogio que o teu diretor de ensino, que tem que estar presente, que tem que fazer, às vezes, de um orientador educacional, como a gente tem lá na escola, ele tem que acompanhar o instrutor nas aulas, e muitas vezes o instrutor não gosta disso, mas essa é a função verdadeira do diretor de ensino. Às vezes um elogio, um acompanhamento, né? Uma fala de um diretor geral, vale mais do que uma devolutiva financeira, gente. Vamos valorizar, e do jeito que está, não pode ficar. O adestramento não funciona. Funciona a construção do conhecimento. Antes de passar para o professor Marcelo, Karine, olha só, a Eliene, hoje estou me sentindo revoltada, pois sou bastante ansiosa e o fato de ser chamada de cabeçuda pelo meu instrutor me desanima, me sinto desmotivada. E tem a Índia Sil aqui, concordo com você, professora Karine, isso aconteceu comigo. Tenho 62 anos e deixei 5 aulas, pois preciso de mais aulas, um pouco mais de aprendizagem. É aquela coisa, né? Não é uma forma, você tem que ver, conhecer, de repente a pessoa chega. Aconteceu com uma aluna que chegou um pouco desestabilizada emocionalmente, porque o pai dela estava na UTI e estava em estado terminal. E ela estava triste e começaram, mas como pode? Ficou burra de ontem para hoje? Sempre fez as coisas, sempre fez tudo certinho, e agora não? Vamos lá, Marcelo. A tua opinião a respeito aí do cabeçuda? Aí entra naquela questão que eu falei, pessoa para pessoa, né? Não podemos rotular os profissionais, né? Existem profissionais e profissionais, né? Aquilo que eu disse aquela hora lá, né? Você vai ter maus médicos, mau balconista, mau frentista, mau examinador, mau instrutor, mau professor, e isso é da personalidade da pessoa, né? Não tem nada a ver com a profissão, né? Mas eu vejo assim, até aquela pergunta que a aluna colocou ali sobre... A aluna não, desculpa, estou acostumado aí com o curso, todo mundo é aluno, né? A nossa, que está na audiência aí, né? Eu vejo que tudo passa pela profissionalização. Então, nós precisamos de leis melhores. Muitas vezes quem está fazendo as leis não entende nada de trânsito, né? E eu vejo, ontem eu estava fazendo atualização dos instrutores, dos agentes de trânsito municipais de Itajaí, né? E eu falei para eles, muitas vezes as pessoas que estão lá fazendo as leis deveriam ter passado pela parte prática da coisa, para entender como funciona, porque muitas vezes fazem leis que não servem para nada, ou de maneira errônea. Então já começa pelas leis. Então nós deveríamos ter leis mais profissionais sobre o assunto, né? Hoje, de uma maneira geral, as leis relativas à formação são boas, né? Não são de todo ruim, né? Tem coisas boas ali. Pode melhorar? Com certeza. Aí, saindo do campo das leis, vamos para o Detran. Profissionalizar o nosso Detran, né? Ter desde examinadores qualificados e que realmente querem ser examinadores, né? Não estão ali de castigo, né? E até mesmo o papel fiscalizador do Detran. Hoje o Detran, ele conta com um efetivo, eu estou falando da nossa realidade aqui em Santa Catarina, né? Ele tem um efetivo muito pequeno, e ele não consegue fiscalizar as autoescolas, não consegue ver a qualidade das autoescolas. Então, quem que vai medir essa qualidade? Quem que vai ver se a autoescola está dando resultado ou não? É o Detran. Mas hoje não acontece, né? Então, aí partindo disso, né, das leis, do Detran, aí as próprias autoescolas, né, ver a autoescola que está dando resultado, que está
é uma concessão do Estado, se é uma concessão, o Estado dá, o Estado tira. Então, se ela não cumpre os quesitos, não está dando resultado, tira a autorização, credenciamento dela, tira o credenciamento. Né? E da mesma forma, aí vamos para os instrutores de qualidade. Né? Então, eu vejo assim, que caminho para mudança, tem caminho para mudança. O problema é que nem sempre quem está lá no patamar de cima, que faz as leis, que gerencia as coisas, tem o conhecimento. Né? Eu vejo que, principalmente no campo das leis, muitos leigos fazendo leis, e aí complica. Né? E a formação de condutores não é diferente. Eu vejo, Marcelo, nessas últimas mudanças aí no CTB, colocaram lá que a polícia do Senado, que são pessoas lá que fazem um concurso, as pessoas que atuam no Senado, a polícia do Senado, vai poder autuar, vai poder preencher o auto de infração de trânsito, sem ser agente de trânsito, sem ter prestado concurso para agente de trânsito, porque colocaram lá, se tiver alguém nos arredores do Senado que estiver cometendo uma infração de trânsito, para proteger aquele parlamentar, para não tumultuar o trânsito, não comprometer a fluidez, os caras vão poder autuar. Eu vejo, olha, para ser agente de trânsito, tem que prestar concurso para agente de trânsito, fazer curso de agente de trânsito, aí colocam os caras ali, sabe, no guarda-chuva do agente de trânsito, um penduricalho, uma jabuticaba ali, acho que não tem nada a ver. O agente de trânsito concursado, formado, especializado nos cursos que vocês ministram, mas eu vi ali alguém ou com falta de conhecimento ou querendo beneficiar politicamente alguém, né? Não sei se foi bem por aí. Olha só, tem algumas coisas aqui. A Sandra, no meu caso, o meu instrutor disse que eu teria que procurar um psicólogo, porque ele não tinha mais o que me ensinar. Então, fui à procura de instrução para melhorar minha ansiedade e medo. A psicóloga Simone Razin, que está acompanhando a gente, participou ontem também, e a gente está batendo aí 1h02, o papo está bom demais, cerca de 200 pessoas nos acompanham ao vivo, e olha que para segurar 200 pessoas ao vivo aí, tem que estar muito bom o negócio. O pessoal está adorando, muito elogio aqui para o Marcelo. Marcelo, examinador, meu Deus, o Marcelo mudou sabe, mudou o esquema aí de examinador. Já estão olhando o examinador com outros olhos a partir do Marcelo. Até de fofinho já chamaram o Marcelo aqui. Karine também conquistou a simpatia do pessoal. A Jerusa está dizendo aqui, ó, só fera. Nick, nossa, nem parece, está uma maravilha de live. E olha quem está aqui do meu lado. Aqui, o exterminador do Detran. Pessoal, a gente fez essa brincadeira para tratar um tema tão pesado de uma maneira leve, de uma maneira confortável, que a gente possa falar com as pessoas. Tá aqui a Hilda, live ótima, parabéns aos três. A teacher Fabiana Lopes também. Vem cá, menina, seu comentário subiu. Live ótima, parabéns aos três. Aqui tem a Índia Sil falando, né? Instrutor com aluno na aula prática, usando o celular. A princípio ficou com medo. O questionamento foi, meu Deus, segunda no trânsito e o professor no celular, né? Aliás, tem instrutor que fica com 2 celulares, abre ali o porta-luva, faz que nem uma bandejinha de avião e fica ali, em vez de comer, fica com o celular.
E esse é o exterminador do Detran, que é uma figura que realmente não é bem assim, pessoal. O Marcelo mostrou para vocês, professora Karine Winter também. Vitor tá amando a live. Aí, ó, o Vitor aqui, a Cristina tá dizendo, ó, tão boa que nem viu o tempo passar. Maria Aparecida, parabéns aos 3. Sandra Salles, Marcelo, tô falando, menino. Por mais Marcelos por esse Brasil afora. Aí, só ninja, a Karine de Cascavel. Sabe o que o exterminador do Detran tá falando aqui? Que o Marcelo vai ser exterminado pela esposa, se ela for ciumenta aí. Muito experiente os 2 convidados, ótima live, sensacional. Gente, só tenho a agradecer. A gente fez essa brincadeira para tratar um assunto tão sério, de uma maneira leve e trazendo profissionais de extrema competência, profundo conhecimento, notório conhecimento na área. Estão aí à disposição, sigam-nos pelas redes sociais, podem acompanhar o perfil deles ali, são profissionais incríveis, a quem eu vou abrir a palavra agora. Bora aí, vamos começar pelo fofinho. A gente sempre diz as damas primeiro. O exterminador, não, o examinador fofinho. Marcelo, 2 considerações finais, querido, um prazer te conhecer. Comecei a acompanhar o teu trabalho agora, e não que o teu trabalho começou agora, eu que te conheci agora por intermédio da professora Karine, mas manda lá, Marcelo, fala com esse povo aflito do outro lado. Primeiramente, aí, agradecer todas as manifestações de carinho, né? E quanto à esposa sabe da fidelidade, né? Querido! Ela sabe, né? Assim, pessoal, não vamos temer o examinador, né? Ele é uma pessoa como qualquer pessoa. E ele está lá para ver as suas competências, né? Está lá para ver se você tem as competências mínimas para dirigir. Né? Não quer dizer que se você reprovar, você será um mau condutor. Né? Já que citaram a minha esposa, né? Então eu vou falar, né? Ela reprovou 3 vezes no teste de volante. E hoje é uma excelente motorista, né? Uma excelente motorista, né? Então, não é eu passei na primeira que quer dizer que eu vou ser um excelente motorista. Né? Isso aí é mito, né? Isso é mito, né? Então, eu vejo que o pessoal não veja o examinador como um bicho, porque senão você já vai com o coração fechado, já vai com o coração temeroso, né? É uma avaliação. Tem pessoas aí que não passam no primeiro, no segundo, mas uma hora vai passar. Não desista. E que a gente possa realmente ter um trânsito melhor. Márcia, obrigado pela oportunidade. Né? Foi um prazer te conhecer também. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo que precisamos de mais trabalhos como esse no trânsito brasileiro, né? Como eu falei no início, infelizmente o trânsito é desvalorizado no nosso país, né? E deveria ser muito mais valorizado. É um prazer estar aqui com a minha professora Karine, né? Foi minha professora na pós-graduação, né? Uma pessoa maravilhosa aí que tem muito conhecimento, né? E é sempre uma honra participar ao seu lado aí, professora. E uma boa noite a todos aí, um grande abraço. Qualquer coisa, tem lá meu Instagram, Marcelo Nobre Trânsito SC. Estão lá à disposição. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo, querido. Passou uma leveza, Eu tenho certeza que a partir de hoje, olha, todo mundo aí vai ter uma visão diferente do examinador, né? Não vai ser aquela ali do exterminador aí, ó. Vamos começar a olhar diferente. Karine, olha lá. Amei a Karine. Gosto de ouvir ela falar. Peraí que tem mais aqui. Vamos lá, tem mais uma fã da Karine aqui, ó. Hilda Maria, gostei muito da professora Karine. Olha, ela é ótima. Esquece o joinha não, meus povos. Vamos aí.
E tem mais um monte de elogio para vocês. O pessoal amou a live. Muito obrigada. Karine, vamos para as tuas considerações finais. Fica à vontade. Que bom que o microfone você desativa, né? Porque eu já estava louca para ir falando aí na fala do Marcelo, mas que bom que tem uma mediadora, né? Eu só tenho a agradecer, Márcia, sem palavras, uma amiga pessoal e colega de profissão também, só tenho a agradecer pelo espaço. Marcelo, Márcia, se ele não fosse tão bom como ele é, eu não teria te indicado ele para participar da live. Eu tenho orgulho tenho orgulho enorme de você ter sido meu aluno, Marcelo, e ver até onde você está chegando e ainda até onde você chegará. Eu tenho um orgulho muito grande. Só tenho a agradecer e fica o meu recado aí para o instrutor. Busque o conhecimento, não fique parado no tempo e no espaço. Busque outras formas de trabalho, se você não está satisfeito ainda apenas com as aulas no CFC. Existe uma amplitude muito grande ainda de trabalho para ser encontrado, para ser buscado na área de trânsito. Existe muita coisa que nós ainda nem sabemos que existe, né, que vai existir no futuro próximo. Então, se profissionalize, tenha empatia, seja humano com o seu próximo, da mesma forma que você gostaria que fosse com você. Existem profissionais e profissionais, como o Marcelo falou, mas nós lidamos com seres humanos, lidamos com a construção de conhecimentos, lidamos com vidas, e nós precisamos entender a nossa função como educadores. Muito obrigada, sempre à disposição. A minha rede social é Karine F. Winter. Winter é inverno em inglês, tá? Lá no Instagram. Me sigam, vamos compartilhar, trocar experiências. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço. Olha só, Marinês Grobe. Márcia, eu nem assisti a live Medo e Insegurança, mas a partir dessa semana, outro conceito. Show, Marcelo e Karine, parabéns, ótimos profissionais, humanos maravilhosos. Boa noite a todos. Ai, meu Deus, Marcelão, olha aqui, esse Marcelo é um pão. Meu Deus do céu. Aqui, sou grata por mais uma aula com pessoas brilhantes. Mas só tem elogio, depois vocês revejam, entram ali, porque só estão elogiando vocês. Meus amigos queridos, eu quero agradecê-los pela oportunidade, agradecer muito. Obrigada por vocês serem quem são e fazerem o que fazem. Eu queria agradecer aqui o exterminador, mas acho que o Marcelo exterminou a visão do exterminador do Detran. Não tem mais, parece que acabou com a visão aí. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Revejam a live 1, 2, 3, 10, 500 milhões de vezes, quantas quiserem. Muito obrigada, pessoal, e vamos embora seguir esses baita profissionais aí. Amanhã tem a 4ª aula da semana da imunização contra o medo de dirigir. Não perde, 20 horas aqui no canal. Beijo grande. Muito obrigada, Karine. Obrigada, Marcelo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã. Tchau.